Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa última videoaula sobre trigonometria. O nosso papo hoje são as aplicações das funções trigonométricas em questões um pouco mais contextualizadas. Num primeiro momento, eu vou te lembrar a coisa mecânica, as ferramentas para que você possa ter êxito daqui a pouquinho, ok? Vamos lá então? Toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então, primeiramente, vamos relembrar aqui o como se comportavam os gráficos das funções seno e cosseno. No primeiro momento, eu vou pegar as funções padrões. F de x igual a seno de x e f de x igual a cosseno de x. Então, vamos lembrar que o seno de zero era zero, em π sobre 2 valia 1, em π valia 0, 3π sobre 2 caía para menos 1, em 2π ia para 0. E aí o gráfico ficava alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Então, você repara o seguinte, tá? Seno tem como domínio todos os reais, já que não há restrição para o arco. Tá? Imagem, o intervalo que vai de menos 1 até mais 1. Deixa eu tirar isso aqui da frente um pouquinho. Botar para cá para o cantinho. Ó. Opa, pode ser aqui. Ó. Massa. Imagem, então, o intervalo que vai de menos 1 até mais 1. E repare que o período é 2π radianos. Você viu na última aula que isso pode variar sim, desde que eu mexa na função padrão. Coloque aqui um fator aditivo, multiplicativo e blá, blá, blá. Tá? Agora entenda, seno tem esse padrão. Intermediário, topo, intermediário, mínimo, intermediário. Então, seja em qualquer outros casos, né, o gráfico sempre vai ter esse padrãozinho aqui, ó. Por vezes deslocado, deformado, mas sempre assim, ó. Intermediário, topo, intermediário, mínimo, intermediário. Legal? Agora, cosseno. Vamos relembrar comigo aqui, ó. Cosseno de zero vale 1. Em π sobre 2, ele cai para zero. Em π vai lá para menos 1. Em 3π sobre 2 volta para zero e 2π voltou para 1, ok? Então temos aqui a nossa famosa cossenoide, lembra? Ó? Pronto. Em relação ao domínio imagem período, igual da função seno, ok? Agora repara que o cosseno, ele faz esse padrão aqui, ó. O padrão qual? Topo, intermediário, mínimo, intermediário, topo. Como é que é? É assim, ó. Topo, intermediário, mínimo, intermediário, topo. Por que eu falo isso? Porque com o auxílio do que você viu aqui agora e com o que você viu no fim da última aula, eu quero que você me ajude a montar agora alguns gráficozinhos pontuais. Então vamos lá comigo aqui. Opa, bora. Primeiro, vamos lembrar aqui. A desloca gráfico, lembra? Sempre na vertical, para cima ou para baixo. O B deforma o gráfico. Lembra que o B, ó, ele me dá a amplitude do gráfico. Se o B é 1, a amplitude é 1. Então, do intermediário até o topo ou do intermediário até o mínimo, vai andar uma casa. Se o B aqui for 10, a amplitude vira 10 e assim por diante, ok? C mexe no período, lembra disso? Ó? Período 2π, que é o padrão, sobre o módulo de C. Se ele for negativo, bota o módulo. E esse Dzinho aqui só desloca o gráfico da esquerda para a direita. Ele não mexe nem na imagem, nem no período. Ok, meus amigos? E aí vamos lembrar, né? Que a imagem da função, seno e cosseno, dá para prever fazendo A menos B até A mais B. Se o B for negativo, bota o módulo, ok? Então, só para ilustrar o que você havia visto na última aula, vamos pegar essa função aqui, ó. F de x é igual a 3 mais 2 seno de x. Previamente, me responda uma coisa. Qual é a imagem? Qual é a imagem para essa função, senhores? Vamos ver aqui, ó. 3 menos 2 até 3 mais 2. Professor, mas eu aprendi com o meu professor que para achar a imagem tinha que trocar o seno todinho, ó, por 1 e depois por menos 1. Vai dar no que eu te falei agora. Mesma coisa, ó. Se for 1, 3 mais 2 vezes 1, dá o quê? Dá 3 mais 2, que é 5. Ó, e se botar menos 1, 3 mais 2 vezes menos 1, vai dar 1. Pode confiar, ok? Bom, aí agora vamos pegar essa imagem aqui e vamos colocar no plano cartesiano. Acompanha lá comigo, ó. Imagem mínima 1, máxima 5. A intermediária, ó, seria a média, né? Vou botar aqui, ó, a média. Opa, vamos lá. É 3. Esse 3 aqui, tá? O intermediário, é sempre dado pelo valor do A, tá? Se você quer gravar assim, você grava. Senão você faz a média entre os extremos. E aí repare que o seno se comporta assim, lembra? Intermediário, topo. Intermediário, mínimo. Intermediário. Repare que o período não alterou, né? Que aqui é um x só. Então aqui, ó, eu tenho 2π
E agora eu vou separando aqui o espaço, ó, em 4 quadrantes. Prontinho. Π sobre 2 e 3π sobre 2. Massa? Massa! Lembrando uma coisa, tá? Se esse B for negativo, o gráfico vai sofrer uma translação, né? Ele vai só inverter ali de posição. A imagem não mudaria de qualquer maneira. Bom, agora olha comigo para a função 5 mais 3 cosseno de x. Vamos lá? Imagem 5 menos 3 até 5 mais 3. Então, a imagem vai de 2 até 8. Tá? O período, como aqui o C também é 1, ó, continua a mesma coisa. Então, vamos lá. Mínimo 2, máximo 8. Né? Repara que o cosseno tem esse padrão. Ó, é topo, intermediário, mínimo, intermediário e topo. A média entre 8 e 2 ó, vai dar 5. Realmente, ó, é sempre o A, tá vendo? Então, ficaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó, sendo que o período é 2π radianos. Então, basta separar agora aqui em 4 partes iguais, ó, em 4 quadrantes. Legal? Massa? Show de bola? Tá, para te dar mais um alicerce, eu quero que você veja comigo essa questãozinha aqui, ó. Essa questão aqui, tá? Eu coloquei aqui para ti até para resgatar conceitos, tá? Eu sei que, por exemplo, a prova do Enem não é uma prova somatória, né? Mas só para você pegar aqui alguns conceitos pontuais. Vamos lá comigo. A respeito do gráfico que representa a função f de x igual a mais b seno de cx, assinale o que for correto. Antes de você olhar para o somatório, eu quero que você ache para mim a função que gerou esse gráfico. Vamos lá? Para isso, me responda uma coisa. Quem é esse azinho aqui, gente? Ó? Quem é esse azinho? O azinho sempre vai indicar aqui ó, o valor intermediário do gráfico. E o intermediário, nesse caso, ó, é menos 1, né? Então, já dá para você prever que aquele A vai ser menos 1. Ok? E esse B? Gente, o B mede a amplitude do gráfico. A amplitude é o tamanho do intermediário até o topo, ou do intermediário até o mínimo. Repara aqui, de menos 1 até 1, ou de menos 1 até menos 3, caminhou 2. Então, o B é 2. Pronto. Como o gráfico não está, digamos, transladado, ele é o padrãozinho do seno, por exemplo, então ali é positivo realmente. Ó. Então vai ficar menos 1 mais 2 seno de cx. Como aqui o período é π, para que seja π, esse cara aqui ó, tem que ser 2, lembra? Porque o período é 2π sobre 2. Legal? Então aqui ó, já dá para prever que vai ficar 2. Ó. Opa, perdão, desculpa. O que vai ficar no caso? 2x. Essa aqui vai ser a função, ó, que parece que está certo o item 01 então. Né? Ou você faz por esse caminho que eu te expliquei aqui agora, ou esquece tudo que eu falei. E faz comigo o seguinte, olha aqui, opa, vamos lá. Repara que a imagem da função trigonométrica, né, vai de menos 3 até mais 1. Vai de a menos b até a mais b. Então, se você fizer a comparação comigo aqui, ó, o a menos b vai ter que ser o menos 3 e o a mais b vai ter que ser 1. Se você montar um sisteminha aqui, ó, pode crer, você vai chegar no A menos 1 e no B igual a 2. Que é o que de fato eu cheguei, né? Então aqui A menos 1 e B 2. Agora o período, ó, repara, é π radianos. Então 2π sobre C é igual a π. Então o C vai dar 2. Pronto. Então a função que gerou o gráfico realmente foi essa função aqui, ó. Menos 1 mais 2 seno de 2x. Então está certo o 0,1, ok? Vamos botar aqui embaixo, ó, tá certo. 0,2, até pelo gráfico você vê que está certo, né? 0,4, o período é π sobre 2? Não, o período ó, é π radianos. Ele fez um ciclo após π radianos, então está errado. E agora o 0,8. O 0,8 ele fala que f de π sobre 2 é igual a 0. Gente, se te incomodar demais trabalhar com radianos, pensa que π sobre 12 vai ser igual a quanto? A 15 graus, né? Então, você poderia trabalhar, se quisesse, aqui com 15 graus. Tudo bem. Tá? Ou então, deixa eu como está aqui. Ó. Então, f de π sobre 12 vai ser menos 1, mais 2 vezes seno de 2 vezes π sobre 12. 2 por 12 dá para simplificar, vai ficar π sobre 6. Seno de π sobre 6, seno de 30, é meio. 2 vezes meio vai dar 1. 1 menos 1 aqui da frente, ó, deu 0. Pronto. Então, quer dizer que uma das raízes da equação está aqui, ó. π sobre 12. É um dos arcos que fazem um seno zerar. Ah, professor, mas não podia ser esse aqui também? Nesse caso não, né? Porque π sobre 12 é menor que π sobre 4. Só pode ser esse cara aqui realmente.
Legal, meus amigos? Então, com isso, está certo também o item 08. E aí fica como gabarito 080201. Resposta da questão seria 11, né? Muito bem. Alicerçados e munidos, vamos agora a algumas questõezinhas pontuais, um pouco mais contextualizadas. Essa questão aqui foi da PUC do Rio Grande do Sul, mas poderia ser do Enem, já que a questão é modelo D, né? Então acompanha lá comigo, vai. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que você possa modelar isso através da função pressão em função do tempo igual a 100 mais 20 cosseno de 8π sobre 3 vezes t. Diante disso, os valores de pressão diastólica e sistólica são, respectivamente, o quê? Então, ele quer aí a pressão mínima e a máxima, respectivamente. Tu até pode querer viajar na questão. Tu pode fazer aqui um monte de coisa e tal, mas o que ele quer, na verdade, meus amigos, é a imagem da função. O que ele quer é isso. É saber qual é o valor mínimo e qual é o máximo. Aí, esse mínimo e máximo são os mínimos e máximos da imagem da função. Lembra comigo? Ó? Faz a menos b até a mais b. 100 menos 20 vai dar 80. 100 mais 20 fica 120. Pronto. Ó. Então, aqui a resposta da questão já é a letra C. Pronto. Agora, se quiser ter uma noção de como se comporta o gráfico, ficaria alguma coisa assim. Ó. Vamos lá comigo. Ó. Valor mínimo é 80, ó, o máximo é 120. O intermediário, se fosse fazer o cálculo aqui, ó, seria a média, né? Que é 100. Ou você faz a média, ou você vê de fato, ó, que é o A. Então, é assim que se comportaria essa pressão aí do cidadão em questão, ok? Ó, ela é máxima e vai caindo, depois mínima, e vai nesse ciclo aí, ok? À medida ali que os ventrículos se contraem ou que se abrem, enfim. Legal, meus amigos? Massa? Lembrando que nesse caso aqui, tá? O período... Opa, cadê? O período da função não é 2π radianos, tá? Não é porque, nesse caso, ó, o coeficiente do x não é 1, é 8π sobre 3. Aí teria que fazer a continha aqui, ó, 2π sobre 8π sobre 3. Joia? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, bora comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui até eu fiz aqui o passo a passo, né? Ó, se fosse calcular ali, digamos, o período, né? Ia ficar o que eu te falei, 2π por 8π sobre 3. Aí eu só reparti aqui o espaço, ó, nas partes que ele tinha que separar, se fosse o caso. Bom, próxima questão, vamos lá comigo, ó. Bora lá. Nessa, tu vai ter que ler um pouco mais de texto agora, eu vou até tirar esse aqui da frente para não atrapalhar nosso processo. Aqui, ó, vamos lá. A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, o da chamada maré astronômica, que se caracteriza pelo período ou pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Então, o mar aumenta, diminui, enfim, e aí por aí vai. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever, podem modelar o comportamento do nível do mar por meio de uma função. Essa função está aqui embaixo, ó. A altura da maré, em função do tempo, ela varia conforme a função 1,5 mais 1,4 cosseno de π sobre 6t. Repara que esse 1,4 aqui, ó, vai indicar o quê? Vai indicar a amplitude, a distância que tem do intermediário até o topo, ou do intermediário até o mínimo, ok? Bom, nessa função, né, h corresponde à altura do nível do mar e t é o tempo transcorrido desde a meia-noite, em horas, né? Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez? Bom, vamos lá. Ele não pede isso, tá? Mas só para ter uma noção holística da coisa. Vamos lá. Imagem da função. 1,5 menos 1,4 até 1,5 mais 1,4. Isso então vai variar, ó, entre 0,1 até 2,9. Então, essa é a variação da maré lá na cidade de Boston, tá? Ela vai de 0,1, acho que é metros que ele fala ali, né? Enfim, tá? Até 2,9. Então, aqui, ó. Repara que o intermediário é 1,5. Como aqui é o cosseno, é topo, intermediário, mínimo, intermediário, topo. Legal? Agora, a pergunta que ele me faz... aliás, aqui até eu calculei o período para ti, tá? Embora você possa viver sem isso para essa questão aqui, ó. É 2π sobre o π sobre 6, né? Daria aqui 12 horas, né? Aqui, pronto, 12 horas. Muito bem. E agora ele pede
qual é a hora tal, ou quanto tempo passou, até que o nível do mar tenha chegado pela primeira vez em 2,2 metros. Então, qual é o x que colocado aqui, ou qual é o t que colocado aqui, faz essa altura ser 2,2. Então, eu vou ter que buscar alguém que colocado aqui, ó, faça toda essa conta aqui, gerar 2,2. E como é que eu faço isso? Eu resolvo uma equação trigonométrica. Então, vamos acompanhar comigo aqui, vai, no outro quadrinho que há de aparecer. Vamos lá, então. Então, eu quero fazer aqui, ó. Eu quero fazer essa altura virar 2,2. Então, botei ali, ó. E agora eu resolvo a equação. 2,2 menos 1,5 vai dar 0,7. 0,7 é igual a 1,4 cosseno de π sobre 6t. 7 dividido por 14 vai dar meio, vai dar 0,5, não é isso? Então, o cosseno de π sobre 6t é igual a 0,5. E agora? Agora você vai lembrar da nossa famosa tabela trigonométrica, né? Você sabe que o cosseno de quem que é 0,5? Tem vários, vai. Mas o primeiro arquinho ali positivo é, vê se você lembra, vai, 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Ah, então o cosseno de π sobre 3 é 0,5. Então, esse argumento aqui, meus amigos, ó, esse carinha que eu estou sublinhando aqui embaixo, ó, ele tem que ser 60 graus. Em radianos, π sobre 3. Então, π sobre 6 vezes t tem que ser igual a π sobre 3, para que aquele arco gere o cosseno 0,5. Pronto, ó. Aí, resolvendo a situação aqui, ó, eu vou simplificar π com π, ó, já cortei. Ficou 1/6 de t igual a 1/3. Multiplicando ali cruzado, blá, 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 tu vai chegar no tempo de 2 horas. Então, após aqui, ó, 2 horas, o nível da maré estará em 2,2 metros. Beleza? Uma questão um pouco mais contextualizada sobre o que você viu. Repara, tem que ter alicerces técnicos para resolver esse tipo de questãozinha aqui. Vamos lá? Fazer agora uma da UFSC, uma questão contextualizada, na ocasião caiu na UFSC como questão aí discursiva, tá? E pode muito bem cair numa prova modelo Enem, lógico que não discursiva, mas modelo D, tá? Eu vou ter que apagar um pouco isso aqui, vou ter que botar isso aqui para cá, para não atrapalhar aqui a minha leitura. Vamos lá então, meus amigos. Até inclusive, tá? Se você quiser dar uma pausa no vídeo e tentar fazer a questão por si só, seria até bacana. Então, eu vou te dar 5 segundinhos para você pausar o vídeo. Pausa e tenta fazer, vai. Já pausou? Já voltou? Estamos aqui de volta, então vamos lá comigo? Bora aqui, ó. Entre as doenças causadas pelo uso de cigarros estão o câncer e outras doenças cardiovasculares. Sendo Maria fumante, resolveu consultar um médico para verificar a existência de algum problema de saúde. Em sua primeira consulta, o médico recomendou que Maria realizasse vários exames, entre eles, um que faz um mapeamento do volume de ar nos pulmões. Após Maria realizar esse exame, o especialista informou que o volume de ar em litros nos pulmões de Maria variou segundo a função V, ó, volume, em função do tempo em segundos, igual a 13 quintos, mais 2 quintos, seno de 2πt sobre 5. Repare que essa função aqui, ó, ela é V, que depende do t. Então, aquele meu x é o t, por exemplo, né? 13 quintos faz o quê? Me dá o intermediário do gráfico. Ele deslocou o gráfico, né? Lá do 0 até o 13 quintos. O 2 quintos mexe na amplitude. Então, nessa função aqui, a amplitude, ó, é 0,4. Então, do intermediário até o topo ou até o mínimo, anda 0,4. E o 2π sobre 5 vai mexer no período da função. Bom, aí ele pede, letra A. Com base na função dada, determine na forma decimal os valores de máximo e de mínimo do volume de ar em litros dos pulmões de Maria. Então, o que ele quer, meus amigos, são os extremos da imagem da função. Então, faremos aqui, meus amigos, ó. Lembra comigo? Imagem da função, vou botar aqui coladinho. Ó, imagem da função, vamos lá. A menos B, lembra? Até A mais B. Então, 13 quintos menos 2 quintos. Até 13 quintos mais 2 quintos. Essa continha aqui, se você calcular bonitinho, vai ficar 11 quintos, 2,2, e 15 quintos, que é 3. Então, o volume de ar nos pulmões, ó, sempre ficou variando, né? Entre 2,2 e 3. Período. 2π sobre 5. Se calcular isso aqui, ó, vai dar 5 segundos. Então, a cada 5 segundos,
volta um ciclo. A cada 5 segundos, faz um ciclo. Então tá, então ficaria assim, ó, intermediário, topo, intermediário, mínimo, intermediário. Legal, ó. Aqui o intermediário é 13 quintos, né? Aqui, ó, isso. O máximo lá vai ser 3, lá em cima, ó, e o mínimo 2,2. Repara que 13 quintos, né, é de fato 2,6, ok? Muito bem, e o período, 5 segundos, ok? Muito bem, então o que ele quis na letra A, eu já matei, né? O que ele quer aqui na letra A, já morreu. É o intervalo que vai de 2,2 até 3. Então, 2,2 é o valor mínimo e 3 é o máximo, legal? A letra B. Com base na função dada, determine quanto tempo em segundos Maria leva para realizar um ciclo respiratório. Tá pronto, né? 5 segundos. É o período que ela faz aí esse processo. Então, aqui, ó, 5 segundos. Beleza? Muito bem. Agora, letra C. Considerando o primeiro ciclo respiratório descrito na função, qual é o tempo em segundos que fornece o volume máximo de ar nos pulmões de Maria? Bom, ele quer saber o tempo que faz o volume ser máximo. Então, como na questão anterior, eu vou ter que resolver agora uma equação trigonométrica. Eu vou ter que agora achar o tempo T que colocado aqui, ó, faz o volume ser 3. Então, vamos lá comigo, vai. Vamos resolver aqui. 3 menos 13 quintos vai ficar 15, vai ficar 2 quintos, ó. Então, vai ficar 2 quintos igual a 2 quintos seno de 2πt sobre 5. 2 quintos por 2 quintos dá 1. Diz para mim, meus amigos, qual é o menor arco positivo, né, que faz o seno ser mais 1? Tu lembras? O seno era mais 1, por exemplo, em 90 graus. 90 graus em radianos é π sobre 2. Então, para que isso aqui dê 1, ó, esse cara aqui tem que ser π sobre 2. Então, 2πt sobre 5 tem que ser igual a π sobre 2. Multiplicando aqui cruzado, cortando π com π, blá, 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 e blá, 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 e blá, 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 tu vai chegar num tempo igual a 5 quartos, ou seja, 1,25 segundos. Pronto. Então, essa é a resposta para a questão. Essa questão, tá? Se você fosse malandro, é que, lógico, né? Aqui a discursiva tem que mostrar o cálculo. Mas se não fosse, ó a malandragem, ó. O primeiro ciclo, né, ocorre a cada 5 segundos, não é isso? Então, metade de um ciclo, perdão, é 2,5, não é isso? Aqui, ó. Certo? Repara que metade de 2,5, ó, vai ser 1,25. Repara realmente, ó, que 1,25, ó, gera a imagem máxima, que é 3. De fato, ó. E aqui, ó, eu vou ter 3,75. Então, eu poderia ter imaginado isso aqui para poder responder a pergunta. Lógico, para ser um pouco mais persuasivo, o cálculo que você fez à direita é um pouco melhor. Legal, meus amigos? Massa! E aqui temos o mapa mental de tudo que você viu, então, da parte de função trigonométrica, meus amigos. E com isso, nós encerramos o curso de trigonometria. Espero que tenham gostado. Não esquece de baixar o seu material lá no site ricardinhomatematicax.com.br e fazer exercícios desse conteúdo. Legal, meus amigos? Então, a todos aí, uma boa semana, bons estudos e até a próxima videoaula.